Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática aqui para o concurso da Polícia Federal 2018. Nessa aula, como sempre, nós vamos continuar resolvendo questões e quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para a Polícia Federal pode acessar o site veonconcurso.com.br. Então vamos lá, resolvendo a questãozinha de hoje que diz o seguinte: a GNU GPL, isto é, a Licença Pública Geral GNU, estabelece basicamente 4 pilares básicos do software livre. Considerando esses 4 fundamentos para software livre, julgue o próximo item. A GNU GPL estabelece como fundamento que um software livre deve permitir o estudo de como o programa funciona, mas não é permitido fazer alteração no código-fonte desse programa. E aí, pessoal? Certo ou errado em relação a essa licença? Primeiro, deixa eu dar algumas dicas importantes para a gente conhecer bem e dar resposta consistente para essa questão. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o Linux é um kernel, é um núcleo para sistemas operacionais e ele é baseado nesta licença GPL. E é por isso mesmo que nós consideramos o Linux ele como um software livre. Mas vamos entender melhor. Um software livre é basicamente um software que oferece ao usuário a liberdade de compartilhar, de estudar esse software e também de modificar o software que é baseado no conceito de software livre. Quando nós falamos de software livre, muita gente acredita que isso se refere ao preço do produto ou à gratuidade dele. Mas não, software livre, quando falamos especificamente de software livre, nós estamos nos referindo à liberdade e não ao preço. E a licença GNU GPL, que é a licença pública geral do projeto GNU, está aí na sua versão 2, dando alguns ditames importantes para isso. Porque dentro da ideia da licença GPL já vem uma bela descrição sobre software livre, abre aspas, escrito lá na licença GPL. A licença pública geral do projeto GNU, a GNU GPL, foi desenvolvida para se certificar de que você tem a liberdade de distribuir cópias de software livre, e aí entre parênteses ali algo interessante, e até mesmo cobrar por esse serviço se você quiser. E aí fica a dúvida, então, quais são as liberdades, como citado na questão, que a gente pode chamar de 4 liberdades básicas da licença GPL para que um software seja considerado software livre? A chamada licença zero, a liberdade zero da licença GPL, significa o seguinte: a liberdade de executar o programa como desejar para qualquer propósito. Isso quer dizer que um software, para ser considerado livre, eu posso usar ele para fins comerciais, para fins corporativos, mas também para fins educacionais, para uso doméstico, quer dizer, para qualquer propósito. Então, a liberdade de executar um programa como desejar para qualquer propósito é chamada de liberdade zero, que é a primeira liberdade, na verdade, né? E a liberdade chamada de liberdade 1, que é a segunda liberdade, é a liberdade de estudar como funciona o programa e adaptá-lo às suas necessidades. Só que para isso é necessário ter acesso ao código-fonte, quer dizer, os códigos de programação que foram utilizados para criar aquele programa. Por isso que nós dizemos que um software baseado no conceito de software livre, ele tem o seu código-fonte aberto, porque nós podemos acessar esse código-fonte justamente para poder estudar e descobrir como esse software funciona, como ele foi criado. Essa é a liberdade 1. A chamada liberdade 2, que é a terceira liberdade, é a liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar seu vizinho. Isso quer dizer que eu posso criar várias cópias desse software livre e redistribuir para ajudar as outras pessoas, ajudar os meus conhecidos, por exemplo. E a liberdade 3, que é a quarta liberdade baseada ali da licença GPL, diz que eu tenho a liberdade de melhorar o programa, quer dizer, de modificar então ele, e divulgar suas melhorias para o público, para que toda a comunidade se beneficie. E aí também diz lá, o acesso ao código-fonte é uma condição prévia para isso. Então eu tenho até mesmo a liberdade de modificar esse software, de melhorar esse programa, implementar melhorias e, é claro, divulgar essas melhorias para que toda a comunidade baseada no software livre se beneficie dessas modificações que eu acabei implementando. Essas são as 4 liberdades básicas descritas na licença GNU GPL, certo? Chamada de liberdade 0, liberdade 1, liberdade 2 e liberdade 3, mas temos aí um total então de 4 liberdades básicas. Com isso, pessoal, a gente já pode voltar na questão e ver se está certo ou errado, porque ele diz exatamente isso. A GNU GPL, Licença Pública Geral, estabelece basicamente 4 pilares básicos do software livre,
Perfeito, até aí. Considerando esses 4 fundamentos para software livre, julgue o próximo item. Aí ele diz, a GNU GPL estabelece como fundamento que um software livre deve permitir o estudo, perfeito, de como o programa funciona, até aí está perfeito. Aí ele diz, mas não é permitido fazer alterações no código-fonte desse programa. Aí já está errado, porque uma das liberdades, sim, permite que o software seja modificado, inclusive que eu divulgue essas modificações para que toda a comunidade se beneficie. Então está errado. Ele é software livre tanto porque também me permite estudar o código-fonte, por isso o código-fonte é aberto, mas que eu também posso sim implementar e eu sou permitido alterar esse código-fonte implementando novas melhorias e aí divulgando essas melhorias para toda a comunidade. Então, errado aqui essa questão. Ela ficou certa até a vírgula aqui. O errado é só no finalzinho, quando ele diz não é permitido fazer alterações. O certo seria dizer, mas é permitido fazer alterações no código-fonte desse programa. Então é um detalhezinho que deixou a questão errada. Ok, pessoal? Errado, então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei. E quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos.